Bom, eu já abri a minha aqui de novo, né? Oba! E não só a carinha, como o microfone também, né? Então, deixa eu aproveitar aqui agora para poder mostrar o que você falou, e na hora eu não mostrei para não cortar a sua fala. Agora, deixa eu ver aqui onde é que eu vou pegar isso. Eu acho que é aqui. Uma janela. Ah, sim, está aqui. Camila Martins de Oliveira, poesia falada, a arte de deflagrar tráficos no cotidiano escolar. Então, essa é a capa do Pedro, que ela falou, né, fez aí o agradecimento ao Pedro, e é isso. Então, essa é a capa. Deu para vocês verem direitinho, né? Tá, legal. Sim, sim. Camila, tem um monte de coisa aí para a gente conversar, porque você falou muito pouco, né? Você falou meia hora só. Então, tem um monte de coisa para a gente conversar. Uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte: você sabe que eu sou suspeitíssimo para falar de você, do seu trabalho, evidentemente, né, da sua escrita, da sua poesia, porque não só você já veio aqui para poder falar, e a gente tem aquele filme que está lá no YouTube, no canal do Armazém de Quem Queria Realizar Utopias, como eu já te convidei várias vezes por sua escrita, por sua visão poética da coisa, né, para participar de alguns números do fanzine Alfarrábios. Inclusive, eu acho que você está nesse aqui também, que vai ser lançado agora, no dia 23. Eu acho que você está aqui, não está? Qual é esse? É o América Latina e Caribe? Não, América Latina e Caribe você está, mas esse ainda vai Tô. ser lançado. Esse aqui eu acho que você... Não, esse aqui você não está, infelizmente. Não, acho que não. Esse aqui você não está. Mas você já esteve em outros desses alfarrábios dessa série, né? Esse aqui eu estou encerrando nesse número, tá? Mas você está não só no América Latina e Caribe, como você vai estar numa outra publicação que vai sair, que é o Mulheres. Então tem texto seu lá também. E mais uma coisa que eu vou abrir aqui para o pessoal, foi um convite que eu fiz para Camila, e ela aceitou, né, o que me deixa particularmente honrado com isso, né, que é para a gente fazer um livro a quatro mãos. Sim. Onde tem texto meu, texto dela, e a gente vai escrevendo, eu faço um parágrafo, ela faz outro, eu faço um, ela faz outro, e a gente vai trafegando, a gente vai navegando, né, nessas folhas em branco. Mas, Camilo, o que eu queria te dizer é o seguinte. Eu não sei se você conhece o livro Utopia, de Thomas More. Bem, Utopia todo mundo sabe o que é, né? Então, tudo bem. Só que no livro do Thomas More, ele é o autor do livro, e ele vai falar da utopia. Utopia é uma ilha que foi construída por uns guerreiros, navegadores, etc., etc., que pararam nessa ilha e construíram esse lugar. Então, daí vem o termo socialismo utópico, porque lá, nessa utopia, vivia-se um socialismo. Esse livro tem mais de 500 anos. E é uma coisa muito interessante, porque ele, logo no início, ele cria até um alfabeto da Ilha Utopia. E daí ele vai saber, o autor vai saber da Ilha Utopia através desse navegador que vem da ilha. Conheceu a ilha e vem e vai começar a contar para o autor como funciona a ilha. Então a gente pode ver aí que tem várias coisas que estão dentro do que você está dizendo. Tem o atracar, tem o navegar, tem os mares e tem o fundamental, que é um outro lugar. Né? Ele funda um outro lugar. O Thomas More, ele funda a Ilha Utopia. E uma outra coisa que tem muito a ver com isso, se é que eu estou pegando legal, né? Eu acho que sim, que é você, quando junta isso com educação, parece que é um acompanhamento junto com a questão da educação para levar as pessoas para um outro lugar, um pouco mais imaginário, né? Quer dizer, não fantasioso no sentido de não ter os pés no chão, né? Não ter o concreto, muito antes pelo contrário, porque os seus textos, pelo que eu vi, por mais que eles sejam em determinadas partes super intimistas, eles são intimistas, mas levam para um outro lugar. Quando se lê,
a gente não está lendo Camila, a gente está lendo uma autoria de Camila, mas aquele interior tanto pode ser da mulher como pode ser do homem. E até que bom que fosse do homem para poder, né, trazer um pouco mais de feminino para esse masculino, né, de trazer outras verdades, outros saberes, outros conhecimentos, outras sensações. Então, como dizia lá, eu vou passar para você agora, como dizia Aristóteles, né, falando com relação à poesia e à prosa, o Aristóteles ele sempre dá preferência à poesia, e ele diz por quê? Porque a prosa, como em Heródoto, que é o pai da história, né, se Heródoto tivesse escrito os livros dele em versos e com a métrica, tudo direitinho, ainda assim não seria poesia, seria história, porque se remete a fatos, a dados já acontecidos. Então ele diz que a prosa fala do que foi e a poesia como poderia ter sido. E aqui no seu caso especificamente, eu sempre avanço um pouco mais na ideia de Aristóteles. Ele já passou há tanto tempo que a gente pode brincar com ele um pouquinho, né? Mas ele também não ia ficar com raiva disso, não. Ele diz que a prosa fala do que foi, como foi. A poesia, como poderia ter sido. Aí eu acrescento a ele, eu vou dizer que você faz isso também, que você dá ponta para um outro caminho, como poderá ser. Não como poderia ter sido apenas, mas como poderá ser. Foi assim, poderia ter sido assim, mas a gente está hoje, então esse teu navio está navegando para outros mares, para outras fundações, para outros lugares criados por você dentro disso que é a questão dessa parceria de novo como conceito, tá? Uma coisa conceitual, é fazer aquilo que se a gente não fizer engaja, sufoca. A gente faz por fazer, pura e simplesmente, porque está em nós ser assim. E aí é isso que eu queria que você falasse mais um pouco. Eu adorei as suas viagens, achei maravilhosas, suas viagens marítimas, inclusive. Me fez. Veio um monte de coisa aqui que eu vou compartilhar. Vou falar de uma diferença que eu aprendi na semana passada com uma aluna de graduação da UF, que é a Juliane, que ela fala a diferença entre sonho e fantasia. Quero começar por aí. Ô, Paulo, acho melhor você desligar teu microfone, que eu acho que está dando uma interferência. Obrigada, querido. Eu achei muito interessante porque uma colega, uma amiga, né, a Alessandra, contextualizando, para vocês entenderem de onde eu estou tirando isso. Semana passada, eu e a minha equipe de trabalho de poesia falada Islã, a gente esteve com um grupo de alunos de estágio básico, de graduação, da UF, de modo remoto, a convite da Kátia, que foi minha orientadora do mestrado. E aí, eu achei muito. Eu vou pegar uma fala, porque foi o que eu aprendi. A Alessandra, que é professora de artes cênicas também, ela estava falando da visada do que Freud entende por poesia. E esse entendimento do Freud que ela estava trazendo tinha muito a ver com a fantasia. E aí essa menina pede a fala e ela faz uma diferença. Olha, nisso eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que a poesia ela traz muito mais um mundo de sonho. E o sonho ele tem uma ancoragem na realidade. Não é pura fantasia, né? E aí eu aprendi, eu falei, concordo com ela. Eu acho que a poesia ela tem uma ancoragem na realidade, na experiência, né? Então os relatos que eu trago foram coisas que eu vivi e que eu desdobrei, que eu muitas vezes divaguei, derivei, em outras ancorei, né? Mas assim tem uma base de realidade. E aí eu conecto com a palavra utopia que você falou. Utopia é o que faz a gente continuar andando. Não para chegar lá, mas é o que faz a gente seguir caminhando, né? Porque tem algo que a gente quer, que a gente aposta, né? E eu acho que falar disso arrepia, né? Falar disso na realidade que a gente está vivendo, cara, é foda, né? Porque esse mundo que a gente quer
muitas vezes parece muito, muito longe na realidade, mas ele não é, porque a gente vive isso. Eu, pelo menos, tenho essas experiências no trabalho, nas minhas amizades, né, na minha relação amorosa. Então, eu acho que eu já faria essa primeira distinção entre sonho e fantasia, e eu destaco a ancoragem na realidade, tá? E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês é de pezinho muito no chão aqui, sabe? Com um pezinho muito no chão, muito fincado no campo da escola, muito no contato com os alunos que eu encontrei, que eu encontro, né? Então, eu já traço essa diferença. Você fala dessa coisa da criação, que me é muito cara. Eu acho, e eu destaco muito isso no livro, que a poesia, as oficinas de poesia falada, o trabalho com a poesia falada, da forma que ele pode ser feito, de diferente, porque, por exemplo, eu tenho histórias aqui para contar de trabalhos com oficinas, com uma duração, com uma regularidade de 3, 4 meses. Eu tenho para contar ações pontuais que a gente fez uma invasão poética numa escola, a gente saiu invadindo uma sala com poesia, que a gente invadiu salas da prefeitura do Rio de Janeiro com poesia. Né? Então, são experiências muito diversas. Eu não estou falando de um tipo de experiência só. Né? E o livro traz essa diversidade de experiências. A poesia, ela é um recurso. Ela pode ser usada de muitas formas. Eu estou dizendo de algumas, mas assim, vocês podem me contar 300 milhões de outras formas que vocês usaram e que foi bacana e que moveu alguma coisa e que algum átomo se agitou, sabe? Porque eu acho que o trabalho com a poesia é para isso. É para mexer, é para mover, é para transformar alguma coisa, não é para manter como está. Eu já destaco isso de cara, assim. Eu trabalho com a poesia falada para mexer, para provocar deslocamento, né? E aí isso é uma direção ética, né? Vocês vão ler lá no livro, no finalzinho do texto tem as direções éticas, que eu acho que elas estão no final, mas elas são muito importantes, assim, porque o que está por trás desse trabalho, né? Tem uma intenção muito clara de uma transformação, né? De mudanças, de transições. Então, isso eu acho que já é super importante de falar. Você trouxe muitas coisas, então eu vou falar de muitas coisas e vocês podem me cortar também, porque eu às vezes dou uma viajada, tá? Então, eu adoro quando vem a pergunta, porque eu vou embora, eu funciono pela pergunta, pela fala, senão eu não ando, né? Em relação a criar a criação. Eu trabalhei muito com um conceito que é o conceito de experimentação. É um conceito que é proposto muito, e eu pego muito por aí, né? Pelo Deleuze e Guattari, pela Sueli Runick, né? Que trazem muito a centralidade desse lugar de experimentação. O que é a experimentação? A experimentação é esse encontro com o que pode vir, com esse território que a gente não conhece, que a gente não sabe onde vai dar. E tem muito a ver com o que você estava trazendo, né? De chegar em lugares que muitas vezes a gente não sabe, a gente só vai saber vivendo, né? E aí, para mim, a poesia falada foi um dispositivo, sim, que eu encontrei, junto com muitos outros e outras, como eu já falei para vocês, de criar um espaço-tempo propício à experimentação no cotidiano da escola, que sai um pouco desse lugar que tem o certo e o errado, que eu tenho que fazer assim para chegar lá, e que vai no caminho de pegar um texto, entrar em contato com o texto. Qual é o processo da oficina de poesia falada? Bem o sumo desse processo. A gente oferecia poesias de diversos autores, clássicos, contemporâneos, então a gente pegava muito poetas do Islã, que Paulo já
já conhece, a Andréia também, porque a gente já conversou um pouquinho sobre Islã na conversa no ano passado, né? Que são batalhas de poesia, né? Que acontecem saídas de metrô, praças, etc. E são poemas falados por jovens poetas, né? Em sua maioria periféricos, né? E, e é uma poesia com muita força que os nossos alunos e alunas se identificam muito. Então, a gente lança a mão de poetas contemporâneos e poetas clássicos. A gente oferece essas poesias e dá um tempo para cada um escolher um poema. Cada um pega uma poesia que realmente te represente, que você ame, que você fala assim, caraca, essa poesia diz aquilo que eu quero dizer para o mundo. Que loucura, essa poesia traz as minhas vozes. E isso acontece muitas vezes. Quando eu escolhi a primeira poesia, que foi quando a Casa Poema ofereceu essa oficina para gente, em 2013, eu escolhi Cântico Negro, de José Régio. Não sei se vocês conhecem. Um poemaço, um puta poema de uma força assim avassaladora. E essa poesia me ajudou a sair da casa dos meus pais, que era que eu já precisava fazer há muito tempo, mas que eu não conseguia fazer. E a poesia foi me dando força para fazer esse movimento que eu precisava. Então, a ideia é escolher a poesia que te represente naquele momento. E aí a gente faz um trabalho com essa poesia, um mergulho nessa poesia. Qual é a mensagem que essa poesia está querendo trazer? Né? Qual o contexto que o poeta escreveu essa poesia? Quem escreveu? Onde escreveu, né? Que lugar, onde que esse poeta vivia, e poder fazer um mergulho nessas palavras e nesse entendimento, mas não só no entendimento, porque o Manuel de Barros diz isso, né? E eu trago ele no meu texto. Poesia é para incorporar. Ele fala assim: poesia não é para compreender, poesia é para incorporar. E aí a gente investe muito nisso. Como é que a poesia chega até você? E para mim, Camila, vai chegar diferente do que vai chegar para Paulo, muitas vezes. Às vezes vai me tocar profundamente, não tocou nada, Paulo, né? Então, como é que a poesia passa pelo seu corpo? E esse é o trabalho na oficina de poesia falada. Não só entender, mas sentir a poesia. Qual o percurso expressivo, afetivo, poético que ela vai traçando no teu corpo? Ela traça um caminho no teu corpo, né? Em cada corpo. Então, é um encontro singular entre uma poesia e um corpo. E aí eu fui explorando, né, um pouco desse caminho. E assim, aí tem muita história que eu não consigo contar tudo, mas assim, que eu vou destacar alguma coisa. Como é que eu expresso? A gente também trabalhava. Como que eu expresso o caminho que a poesia fez em mim? Como que eu vou dar voz a essa poesia? Como eu vou dar corpo a essa poesia? Tá? E aí, você falou sobre que a poesia. Agora eu não lembro da distinção que você fez, mas de algo do que poderia ter sido, né? E eu acho que a poesia, ela fala daquilo que foi, daquilo que é, do que aconteceu, mas a partir da perspectiva do poeta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, do meu processo de criação poética. Eu ando às voltas com as gaivotas já tem tempo, que eu tenho uma pira com as gaivotas, e agora eu estou morando perto do mar, então eu vejo as gaivotas, tem o horário das gaivotas, que eu vou para a janela. E as gaivotas me renderam muita poesia, muita palavra, porque é um arrebatamento. Eu sou tomada por um arrebatamento, por um encantamento quando eu vejo as gaivotas. Sei lá por quê, mas sou, né? E aí, isso que pode ser banal e passar batido para muita gente, uma gaivota passando no céu, que é uma gaivota passando no céu?
para mim tem muito sentido. Eu já acho que as mulheres são gaivotas, e aí vou escrevendo um monte de coisa. Então, eu acho que tem essa coisa do olhar do poeta, do olhar daquele que escreve, né? Que vai captar átomozinhos pulando, sei lá, vai captar vibração, sabe? E o meu texto, né, foi muito isso. Eu tentava captar a vibração daquelas experiências, que é um baita desafio. Nada fácil, como eu já falei para vocês, passei por muitas crises durante a escrita, de achar que estava tudo uma merda, que para que eu estava fazendo aquilo, que nunca estaria à altura do acontecimento, que é a poesia. Eu fiquei muito nessa por muito tempo, mas fui escrevendo, né? Então, o que eu quero trazer, assim, né, que eu acho que... E aí a gente pode até brincar de pegar alguns trechos do livro e ler, para ir conversando também, né? A Andrea tinha sugerido isso, né, Andrea? Eu acho que pode ser uma boa, mas que eu falo disso, assim, por exemplo, vou pegar um aqui, tá? Vou ler uma parte, que eu acho que vai ajudar um pouco. Que fala desses átomos que pularam, dessa coisa que aconteceu e do brilhinho no olho, etc. Ah, essa aqui eu gosto. Vamos lá. Primeiro, o ferro marca a violência nas costas. Depois, o ferro alisa a vergonha nos cabelos. Na verdade, o que se precisa é jogar o ferro fora e quebrar todos os elos dessa corrente de desesperos. Esse é um poema do Kut, se chama Ferro. Respirações suspensas. Pedro fala alto com uma força desconhecida. Todos se calam. As palavras parecem se libertar do seu corpo. Pedro raramente fala no grupo. Quando faz, sua voz é baixa, como se Travou aqui para mim. Ó. Travou? Travou. Tá um pouquinho só? Porque agora Volto. Onde é que vocês pararam? Lê tudo de novo. Tá. Não perder a sequência, né? Mas vocês ouviram o trecho, a poesia? Ouvi. Sim. Uhum. Respirações suspensas. Pedro fala alto, com uma força desconhecida. Todos se calam. As palavras parecem se libertar do seu corpo. Pedro raramente fala no grupo. Quando faz, sua voz é baixa, como se falasse para ninguém lhe ouvir. Sua postura é curvada e o olhar quase sempre se direciona ao chão. Sua professora transborda em lágrimas e sorrisos e diz que está conhecendo um novo aluno, bem diferente daquele que encontra todos os dias. Essas cenas nos indicam que, através da experimentação com a poesia falada, os alunos puderam ocupar posições bem diferentes daquelas que costumavam ocupar, lugares de expressão, de potência e de força. E aí eu vou trazendo vários relatos, trechos desse, né? Que eu faço todos os relatos entremeados pela poesia, a poesia que vai puxando as experiências, né? E aí eu vou desdobrando um pouco, fazendo uma análise, né, dessa experiência, mas assim, eu teria uma infinidade de histórias para contar, de novos lugares que foram ocupados, né, de coisas que saltam aos olhos, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas esse caso desse aluno foi isso, assim. O menino nunca falava, era muito tímido. E aí, quando ele fala, os colegas, né, e a professora, assim, abismados, impactados. Então, eu teria muitas situações, tem outras, mas assim, eu vou parar de falar, porque senão eu também falo demais, mas se vocês quiserem, depois eu posso ir trazendo outras cenas para a gente conversar. Andréia.
Camila, tem uma parte do livro, você né, trouxe assim, vários... Você fez vários, né, vários comentários, trouxe várias coisas em relação a esse deslocamento que a poesia, né, provoca, produz. E aí, pensando nesse campo, né, da educação, nesse campo das aprendizagens, tem algo aqui que você diz no livro, né, que aprender, né, não existe uma única forma de aprender, existem várias formas, e aprender é um processo dinâmico, né? E você traz a poesia justamente nisso que ela possibilita para esse campo, né? A poesia como algo mesmo vivo, como algo que, né, produz esse deslocamento, você traz isso para as aprendizagens. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. E mais à frente você também fala, né, de uma das coisas que possibilita, que traz efeitos, né, os efeitos da poesia no campo, né, do desenvolvimento da escrita, da leitura, da oralidade. Então, digo assim que são vertentes, né, mas que dialogam. É como a poesia, ela produz também novos conhecimentos e aprendizagens, só que de uma outra forma, né? A partir disso, né? A partir do corpo, como você também ressalta muito aqui no seu texto, né? No seu livro, essa coisa que você falou também, né? Do ser incorporado, né? A poesia precisa ser incorporada. Aí queria só que você falasse um pouquinho mais disso, dessa incorporação que produz aprendizados. Falo sim, Andréia. A gente está conectada, porque eu tinha escrito aqui, acabei não falando, do aprender com sentido. E aí você me pergunta disso, né? Você tocou num ponto super importante, que é um fio do livro, né? É um dos fios principais do livro, que é falar sobre aprendizagem, né? Porque eu estou narrando uma experiência no campo escolar, né? Então, o tempo todo eu estou falando de aprendizagem. Claro que num entendimento do conceito de aprendizagem como algo muito amplo, porque para mim, quando eu estou numa oficina de poesia falada, ali há muitas aprendizagens. Quando eu estou numa roda de conversa que se desdobrou a partir de um trabalho com a poesia falada, de oficina, isso se trata de aprendizagens, a gente está aprendendo, né? E aí, que conceito de aprendizagem é esse, né? Eu vou, depois de ler um trechinho, fiquei convocada, que eu gosto muito desse livro, que é quando eu falo da aprendizagem, o que é aprender, né? E aprender tem a ver com deslocamento, tem a ver com você sair de um lugar confortável que você conhece, né? E ir para um lugar que você não conhece. Isso tem a ver com aprendizagem, né? Isso é aprender. E vamos pensar aqui nesse processo que eu estava contando para vocês da poesia falada, da oficina, né? Quando a gente cria um espaço que o aluno escolhe aquilo que ele quer falar, né? Ele traz o poema que ele quer dizer, ou a letra de música, porque a gente também abria para letras de música, né? Porque isso foi até um pedido de um aluno, do Alberto. Ele diz, mas vocês têm que trazer letra de música, não é só poesia. Letra de música é poesia também. E aí a gente aprendeu com ele e começou a trazer letras de música também, né? Nessas oficinas. Então, quando o aluno ou o professor, porque eu tô falando de oficinas não só com alunos, né? A gente também fazia e faz trabalho com professores, né? E professoras. Quando esse aluno ou professor ele escolhe a poesia que ele quer falar, tem algo aí de diferencial. Já é um ponto de partida que é diferente. Por que é diferente? Porque o envolvimento dele com o texto vai ser outro.
do que se ele tiver contato com um texto que não era aquilo que ele queria dizer, né? Então já tem um diferencial aí. E esse caminho, né, de explorar as palavras do texto, isso traz muitos aprendizados. Então a gente vai para o português, para a interpretação de texto, né, para o português no sentido da gramática mesmo, né, como se escreve tal palavra, às vezes pinta uma palavra no poema que a gente não sabe o significado. Então a gente vai procurar o significado dessa palavra, né? O que essa palavra quer dizer? Como que eu estou entendendo esse texto? Isso é um trabalho de interpretação de texto belíssimo, né? E muitas vezes, eu nem contei isso para vocês, mas entrar em contato com textos poéticos, os alunos começam a escrever. Então, assim, o Jair, parceiro muito querido de trabalho, ele faz um trabalho até hoje na Sexta CRE, né? Eu tive a oportunidade de participar num ano de uma oficina com alunos e professores lá na Sexta CRE, e os alunos começaram a escrever muito e compartilhar com a gente textos que eles estavam produzindo, textos muito ricos, e aí o Jair, junto com a direção da escola, começou uma publicação desses livros. Eu não estou com eles aqui do lado, mas depois eu posso mostrar para vocês. Esse livro já está na sua 4ª versão, só de poesias de alunos. Ele foi crescendo. O primeiro era mais fininho, agora o último já está bem grande, porque tem muita poesia, tem muito material, né? Então, olha que riqueza, né? A poesia também provocar escritas, né? Convocar a escrita dos alunos. E aí, então, pegando aí esse fio da aprendizagem com sentido, da aprendizagem que passa pelo corpo, eu acho que sim é um diferencial desse trabalho, sabe? Com a poesia. Eu acho que isso é algo que esse trabalho traz na sua bagagem, no seu caminho. É esse aprender, né, que faz sentido, é esse viver a poesia no corpo, né? Então, talvez um dia a gente ainda vá chegar nisso, mas assim, que esse trabalho se expanda mais e que chegue mais, e que afete mais as aprendizagens, porque eu acho que esse trabalho tem muita coisa para ensinar também, para trazer de material, de conteúdo para a escola, né? E os professores que a gente convive, que participaram das oficinas, as professoras, porque nas oficinas que a gente fazia eram todas mulheres, não tinha nenhum professor homem. As professoras faziam isso, assim, de pegar esse recurso e incorporar na sua prática pedagógica cotidiana de um jeito lindo. Então, assim, isso que eu estava contando para vocês da invasão poética, por exemplo, foi uma professora que inventou. Uma professora da escola Mato Grosso, a Rosa Dias, junto com a Mariane Muniz, e elas começaram a fazer invasão poética na escola delas. Elas vinham com uma pandeirola com fitas coloridas, e aí abria a porta, fazia assim, e entrava na turma falando poesia, né? Então, assim, as derivas, né, que as professoras vão fazendo são lindíssimas, são coisas, assim, muito elaboradas e muito bonitas e muito fortes, né? E eu acho que é isso, a poesia falada é um recurso potente, que pode sim favorecer as aprendizagens, e é isso que eu defendo no meu livro, né? Que pode sim favorecer as aprendizagens no cotidiano escolar. Esse tipo de aprendizagem que eu estou contando para vocês, que não é só assimilação de conteúdo, né? Mas que vai aprender para a vida mesmo, né? Assim, e isso acontece muito, muito fortemente nas oficinas e em tudo que se desdobra, assim. Eu posso ler um trechinho para vocês dessa... Posso? Deixa eu achar aqui, peraí. Esse da aprendizagem eu acho muito legal. Que eu começo com uma citação do Deleuze. Peraí. Calma aí que eu vou achar.
que eu ainda estou com a dissertação, não estou com o livro aqui na mão, não. Mas vai chegar. Uma hora ele chega. Ele está aqui, ó. Caminhos do Educar, que eu chamei. Eu vou ler a citação do Deleuze, que foi meu norte. Nunca se sabe como uma pessoa aprende, mas de qualquer forma que aprenda, é sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente bom em latim? Que signos, amorosos ou até mesmo inconfessáveis, lhe serviriam de aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade como relação. Nunca se aprende fazendo com alguém, fazendo como alguém, mas fazendo com alguém, que não tem relação de semelhança com o que se aprende. E aí eu acho muito bonita essa citação, assim, eu li, eu falei, caraca, é isso, fez muito sentido, né? E eu já puxo uma autora que eu sou apaixonada, que é a Bell Hooks, que ela fala do erotismo, do Eros enquanto força de vida, força vital, como um motor da aprendizagem. Ela fala, né, que muito se fala, a gente escuta muito que a paixão ela deve ser tirada da sala de aula, né? A paixão é algo que deve ser evitado, né? E aí ela vai trazer um contraponto, ela vai dizer que não, que Eros, enquanto força de vida, é uma força que move a aprendizagem, né? Num texto que se chama, eu super indico, quem tiver interesse, chama Eros e Erotismo no processo pedagógico, é uma coisa assim. Depois eu posso até compartilhar direitinho a referência da Bell Hooks, que é muito maravilhosa, que também me ajudou a escrever